A gente vai continuar trabalhando com o mesmo arquivo da lição anterior. Então você pode pegar o arquivo que você salvou ou ir na pastinha e pegar o arquivo pronto para trabalhar nessa lição. Muito bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente estava trabalhando, né, com gráficos de linha e área, eu vou pedir para que você renomeie agora para colunas empilhadas, que é o que a gente vai trabalhar aqui agora, colunas empilhadas. E ele vai ser de colunas empilhadas e de linha. Por que a gente vai fazer isso? Nós vamos verificar que às vezes a gente tem gráficos que são apresentados de uma maneira, mas às vezes não trazem as informações que nós desejamos. Então nós vamos modificar. Eu vou clicar no gráfico e vocês vão ver que facilmente eu consigo trocar para a opção gráfico de colunas empilhadas e linha. Clico nele e olha o que eu observo. Bom, primeiro que eu observo é que não apareceu a linha, mas tudo bem. Eu falei que a gente ia trocar o tipo de gráfico, mas tem um objetivo ainda que eu não falei. Eu quero verificar se essa eventual sazonalidade ali no mês de junho que a gente detectou, ela tem alguma relação. Então o que a gente pode fazer? Eu tenho aqui as barras azuis claras falando dos funcionários efetivos e as barras em azul escuro falando dos funcionários que são terceiros. Será que isso tem alguma relação com a quantidade de clientes que a gente está atendendo? Portanto, olha que interessante. Eu vi que pode haver uma sazonalidade, mas vamos ver se existe alguma relação? Então, para isso, se a linha não está aparecendo, a gente vai fazer essa linha aparecer aqui agora. Eu clico sobre o gráfico. Posteriormente, em criar um visual, eu verifico que eu tenho no eixo X o nome do mês, perfeito. No eixo Y eu já tenho informações, que é do quadro de funcionários, e eu quero colocar aqui o eixo Y da linha. Eu não tenho dados da linha. Eu vou adicionar dados utilizando a base de clientes e fazendo uma contagem dos clientes no meu gráfico. E olha que interessante, a gente conseguiu ver que no mês de junho, efetivamente, nós tivemos uma redução de clientes. Olha só, a gente teve no mês de maio 275 clientes e no mês de junho 162 clientes. Então, olha só, quando você tiver uma discrepância, uma eventual sazonalidade, tente colocar uma outra variável no seu gráfico. Aí, no caso, eu trabalhei com colunas empilhadas e com linhas, justamente para verificar se tinha uma outra variável influenciando no resultado ou nessa discrepância de resultados. Você observou que as linhas de tendência sumiram, e é assim mesmo. Se você inclusive pesquisar nos fóruns do Power BI, você vai verificar que aquelas análises estatísticas não são aplicáveis a todos os gráficos. Então linhas de média, mediana, linhas de tendências estão disponíveis em alguns gráficos e em outros não. Então a gente, como modificou o nosso gráfico que era de linha, depois de área, para gráfico de coluna, aquelas linhas de tendências saíram. Vamos fazer mais uma coisa aqui que é bem interessante, olha só. Eu tive, como eu mostrei para vocês, 275 clientes aqui caindo para 162. Olha que interessante, eu posso clicar com o botão direito num ponto do gráfico, seja na parte inferior ou na superior, e clicar aqui, ó, botão direito, analisar, e olha só, explicar a diminuição. Se eu tivesse ido no mês anterior, botão direito, analisar, explicar o aumento. O Power BI vai tentar utilizar outras informações dentro da sua base de dados que justifiquem o aumento ou a diminuição. Isso é muito interessante porque às vezes você não está tão criativo assim para buscar outros gráficos ou buscar outras análises. O Power BI já direciona isso para você. Então vamos pegar o mês de junho, botão direito, analisar, explicar a diminuição. Ele vai começar a fazer algumas análises para você. Primeira coisa que ele fala, há uma análise de diminuição de 41,09% em contagem de cliente entre maio e junho. Ou seja, ele já te mostra efetivamente que diminuiu. Vamos ver as análises que ele trouxe para a gente. Primeiramente, ele trouxe esse gráfico de cascata aqui, mostrando a quantidade da diminuição. Então, ele tinha uma quantidade de clientes muito crítico, que diminuíram para diminuíram em 6. Então vamos do início. Em maio você tinha 275 clientes. Em junho você teve uma diminuição para 162. Então dá para comparar as duas azuis. Você tinha 275 e agora em junho você tem 162. Diminuíram
6 clientes muito críticos, 29 clientes pouco críticos e 78 clientes padrão. Essa já é uma primeira análise. Depois, eu avalio aqui, essa contagem de clientes, ela basicamente ela não trouxe nenhuma informação que está agregando, mas observem que o Power BI ele vai tentar te trazer aqui um direcionamento de um olhar por que houve essa diminuição. Então, já que essa primeira análise ela já é bem interessante, que foi justamente a quantidade de clientes por criticidade, eu consigo adicionar isso ao nosso relatório do Power BI. E é isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente faz isso? É só clicar no mais que tem aqui do lado e olha que legal. Ele vem, ficou um pouquinho desconfigurado aqui, a gente consegue configurar normalmente. E olha que interessante, eu consigo ver que entre os meses de maio e junho houve uma diminuição de 275 para 176 e eu consigo ver de acordo com a criticidade, que foi a primeira análise que o Power BI nos mostrou. Então a dica que fica aqui é o seguinte, sempre que você observar uma mudança drástica de dados, clica com o botão direito, analisar, avalia o aumento ou avalia a diminuição e verifica quais outros gráficos ali podem te ajudar na sua análise. A minha sugestão aqui é que você olhe na apostila porque tem outros exemplos também que você pode praticar. E sempre avalie uma informação, um dado, por várias perspectivas antes de você tomar alguma atitude. Te vejo na próxima lição.